A paz do Senhor, meus amados irmãos. Faz tempo que eu não deixo a palavra do Senhor aqui, mas hoje eu vou compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, porque a palavra, ela não tem que ficar só para mim, ela tem que ser compartilhada. Que Deus me dê força para continuar partilhando a palavra dele com vocês também. Amém, meus irmãos? E a palavra que Deus falou ao meu coração neste dia está em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 33, que diz assim a palavra de Deus: Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Essa é a nossa meditação de hoje, a importância de ouvirmos a Deus. Nesse versículo de Provérbios, nós temos uma ordem com promessas. Então, Deus nos ordena a ouvirmos a Ele e Ele também nos faz promessas. Amém? A ordem é para ouvirmos ao Senhor. E nós podemos nos perguntar, como podemos ouvir a Deus? E a resposta é simples, mas complexa. Simples porque Deus está o tempo todo disponível para ouvir-nos. A gente é que acabamos com as distrações, com as preocupações, com as coisas da vida, nos afastando dele. Então, nós precisamos, é simples, mas nós precisamos de um esforço, né? Por isso que eu escrevi aqui complexo, por isso que eu estou falando que também é complexo, porque vai exigir de nós negarmos muitas vezes a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Para que possamos ouvir a voz de Deus, que fala conosco o tempo todo. Amém? Glória a Deus por isso. Primeiro nós temos que querer ouvir a Deus. E com certeza Ele falará conosco durante o nosso dia. Seja através do estudo da sua palavra, através de um irmão ou até mesmo no silêncio, em meio a uma contemplação da vida. Em meio à contemplação da vida ou em meio à solidão e à angústia. Também em meio às alegrias. Mas Deus, Ele está o tempo todo tentando falar conosco. Mas muitas vezes nós, com o coração atribulado, com o coração aflito, com o coração temeroso ou com o coração orgulhoso, que se acha autossuficiente, nós não ouvimos aquilo que Deus quer falar para nós. Amém, meus irmãos? É importante demais ouvirmos a Deus. Nos silenciar as vozes do nosso coração, da nossa alma, para que a gente possa ter esse espaço no nosso dia para ouvirmos a voz do nosso Deus, a voz do Criador, a voz daquele que conhece o nosso amanhã. Amém? Glória a Deus por isso. Deus está o tempo todo se comunicando conosco. Basta termos um olhar atento para as coisas do alto e confiarmos no nosso Deus de amor. Atento para as coisas do alto. Como assim? Porque, meus irmãos, se ficarmos atentos às coisas dessa terra, o nosso coração, a nossa mente vai ficar atribulada, porque é tanta informação, é tanto barulho, é tantas promessas, é tanta tragédia, tanta coisa, tantas notícias que a gente recebe durante o dia todo. Se a gente não tiver os olhos focados no céu, focados em Deus, nas coisas do alto, nós não vamos suportar, porque os dias são maus, né? Então nós precisamos estar com as mãos dadas com Deus, de mãos dadas com Deus, amém? Para que a gente possa ter a paz que Ele prometeu, que é a paz que, se ouvirmos a Ele, se estivermos focados nas coisas do alto, nós teremos essa paz interior, que o mundo e nem ninguém poderá tirar de nós, amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Precisamos mergulhar, né? Estamos mergulhados neste amor, na sabedoria e no conhecimento de Deus. As aflições da vida não podem tirar a nossa paz. Porque essa verdadeira paz é a primeira promessa que Deus nos faz nesse versículo. E essa paz é o próprio Cristo em nós, nos sustentando, nos dando equilíbrio e sabedoria,
para vivermos em paz, mesmo em um mundo barulhento, cheio de guerras, tragédias e cada vez mais distante, se distanciando do amor de Deus. E Jesus, ele prometeu, né? Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento, a paz que este mundo não tem para dar. É somente a paz de estar em Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Pois o amor está se esfriando, né? E nós precisamos continuar no amor de Deus, para que o amor de Deus não se esfrie em nós. Amém, meus irmãos? Deus ainda nos promete que viveremos também tranquilos e sem temermos o mal. Viveremos tranquilos e sem temermos o mal. Glória a Deus por isso. Obrigada, Senhor, por esta promessa maravilhosa. Por essas promessas maravilhosas, Senhor Jesus. Pois Cristo já venceu o mundo, por isso não podemos mais vivermos aterrorizados e aflitos, pois temos um Deus que já venceu por nós. Nós temos um Deus que já venceu por nós, que venceu o mundo, que venceu as tribulações, que venceu tudo aquilo que nós não conseguiríamos, que venceu o pecado, para que hoje nós possamos viver nesta terra em paz e tranquilos, sem temermos o mal. Amém, meus irmãos? E a morte é consequência do pecado, mas a vida venceu a morte, para que quando passarmos por ela, encontremos a vida eterna em Cristo. Amém, em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho que nos leva a Deus. Amém? Jesus Cristo. A morte é o último mal a ser vencido, mas os que morrerem em Cristo viverão a vida eterna. A vida tem que ser vivida com Cristo, em paz e tranquilos, sabendo que Deus está cuidando de cada um de nós. Dai-nos a graça, Senhor Jesus. Dai-nos a graça, meu Deus, de te ouvirmos, de ouvirmos a tua voz na palavra, no nosso dia a dia, nas coisas pequenas da vida, que nós possamos estar, Pai, ligados nos céus, com as coisas do alto. Glória a Deus por isso. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo teu amor leal, que nós possamos ouvir a tua voz, também nos irmãos que muitas vezes nos dão conselhos, nas pessoas próximas, nas pessoas que têm sabedoria e até mesmo naquelas que não têm, porque todos têm um pouco a nos ensinar, né? Se tivermos sabedoria para aprendermos da forma correta. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado, exaltado, engrandecido seja o santo nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Até a próxima, meus irmãos, se Deus quiser. Amém.